A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ageu Bente, sou superintendente da Convenção Baixo Amazonas e eu sou um amigo da missão e quero fazer um convite especial para você também participar, colaborando e nos ajudando nessa grande missão. Seja um amigo da missão. Se uma criança não pode aprender da maneira que é ensinada, então vamos ensiná-la da maneira que ela pode aprender. Bora bater um papo sobre necessidades educacionais especiais de aprendizagem? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que gostoso ter você aqui com a gente. Você está no Inclusão Entrevista. Esse é um quadro da Secretaria de Inclusão com a TV Viva Promessa. O nosso desejo é levar até você muito conhecimento sobre inclusão de pessoas com deficiência. Você acha legal essa mensagem, esse conteúdo? Então, vem fazer parte dessa missão com a gente. Acesse lá a página amigosdamissão.org. Se for possível a você, faça uma contribuição. Eu tenho certeza que a sua contribuição vai fazer toda a diferença para que programas como esse aí possam ser cada vez mais implementados aqui no nosso canal. Faz aquele favorzinho também. Compartilha o link dessa programação com seus amigos, no grupo de WhatsApp da sua igreja, no grupo de WhatsApp das irmãs da sua igreja. Compartilha lá no seu Facebook. Dá aquele joinha pra gente, faz um comentário. Todo esse envolvimento vai fazer muita diferença para que esse tipo de conteúdo ganhe mais relevância nas redes sociais. E assim você vai estar ajudando a gente também. Então, sem mais delongas, hoje nós vamos bater aquele papo muito fundamental quando o assunto é ensino e aprendizagem. Nós vamos falar sobre aquelas pessoas que têm necessidades diferentes de aprendizagem. Porque se tem uma coisa em que nós somos todos iguais, é nas nossas diferenças, né? E as nossas diferenças na hora também de aprender. Ficou meio difícil aí de entender? Mas não se preocupa. Quem vai explicar isso direitinho pra gente é a nossa convidada de hoje. É a professora Lilian Pimenta, que a gente tem o prazer aqui de receber nos nossos estúdios. Professora Lilian, seja muito bem-vinda. Que alegria, que gratificante ter você aqui com a gente nessa manhã para a gente conversar, então, sobre esse assunto que é tão relevante quando a gente fala de educação. É isso mesmo. Olá, Juliana. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que possa esclarecer um pouquinho, né, para as pessoas que estão assistindo, um pouco sobre educação inclusiva, sobre ensino e aprendizagem. Bem, e para você que está em casa se familiarizar um pouquinho com a professora Lilian, ela é pedagoga, ela é psicopedagoga e ela é uma das líderes da Secretaria de Inclusão da Igreja Adventista da Promessa. Professora, para a gente começar essa conversa, né, sobre o ensino e aprendizagem, fala para a gente, explica um pouquinho para a gente o que é a educação inclusiva, né? A educação inclusiva, ela se aplica apenas para crianças que tenham algum tipo de deficiência ou ela também se aplica de uma forma mais genérica, né, para crianças que tenham necessidades diferentes, peculiares aí, quando a gente fala de aprendizagem? Então, Juliana, para a gente pensar hoje um pouquinho sobre educação, eu quero que todos também pensem sobre a educação aonde você está inserido, tá? Então, quando a gente falar sobre educação, sobre ensino, sobre aprendizagem,
pensa então aonde que você está. Então, a educação é na escola regular, é na escola bíblica infantil, é na escola de adolescentes, escola bíblica com adolescentes, com adultos. Então, a gente vai falar no modo geral, mas você vai, né, quero que as pessoas que estão assistindo que vão trazendo esse conceito para o lugar que você está inserido, tá bom? Então, vamos à pergunta agora, né? Depois dessa consideração, eu quero falar um pouquinho sobre o conceito de educação inclusiva, baseada na Declaração de Salamanca, que é uma declaração que foi, enfim, escrita no movimento ali das Nações Unidas, é um documento mundial, e que ele pauta leis, enfim, conceitos de vários países, né? Então, essa declaração diz que o princípio fundamental da educação inclusiva é que todas as crianças devem aprender juntas. Então, independentemente de qualquer dificuldade ou diferença. Então, o ensino para todos precisam aprender juntas. E as escolas inclusivas, então, elas devem reconhecer essas diferenças e responder a essas diferenças. Como? Com um ensino que abarque essas diferenças, que abranja todas essas diferenças. E quais são essas diferenças? Então, não são somente questões de deficiência. Então, ou uma criança com deficiência visual, ou com hiperatividade, autismo, mas também estilos de aprendizagem diferentes. Ou também questões de cultura, nível social. Então, em uma escola, num ambiente de educação, essas crianças devem aprender juntas e todas devem ser consideradas para que a educação inclusiva aconteça. Então, uma educação capaz de promover mudanças individuais, né? Então, para cada um de acordo com a sua necessidade, para cada criança de acordo com o que ela precisa, né? Para que a educação seja realmente efetiva. Muito, muito importante isso que você falou. E só pegando a sua consideração, né, que eu achei bem importante que você fez no começo, até porque eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo a gente, acompanhando a gente, que não é exatamente um professor, um pedagogo, né? Mas é interessante você ter falado essa aplicação, né? Que a gente precisa aplicar o ensino para o nosso contexto, ou seja, o lugar onde a gente está inserido, porque a educação também acontece em casa, né, professora? Então, de repente, você que é pai, você que é mãe, enfim, a educação e tudo isso que você falou, a gente também pode trazer para os nossos lares, para dentro de casa, para a nossa família, porque também é um ambiente, né, de intensa educação, não é, professora? E aí tem a questão de irmãos, de primos, então um irmão é diferente do outro, né? Uma pessoa da família é diferente da outra. E então na família, né, nesses ambientes também que tem o ensino, na família, os pais, como você disse, tem que considerar que cada um é de um jeito que todos precisam estar ali inseridos, enfim, no momento de ensino, na família, na escola, na igreja, é isso mesmo. Muito bem. E professora, a educação inclusiva, ela tem alguns princípios, não é verdade? Quais são esses princípios? Você poderia explicar um pouquinho melhor para a gente compreender? Isso mesmo. Então, para a gente continuar pensando em educação inclusiva, existem 5 princípios básicos da educação inclusiva. Então, 5 coisas aí que os professores, que os pais, enfim, precisam ter em mente, precisam ter claro, né, na sua mente, para que você consiga, então, promover essa educação inclusiva, tá? O primeiro princípio é que toda pessoa tem o direito à educação. E é até um direito garantido por lei, né, na nossa legislação brasileira. Então, todos têm direito à educação. Educação regular, educação na igreja, o ensino na escola bíblica. Então, todos, sem exceção, têm o direito a essa educação. Crianças, jovens, velhos, pessoas com deficiência ou não, independente de classe social, de etnia, de gênero, todos têm direito à educação. Esse é o primeiro princípio. Então, quando você está ali na sua sala de aula, enfim, você tem que ter isso claro,
E a educação, que o que você está ensinando tem que atingir a todos. Todos. E todos têm que estar inseridos ali naquela sala de aula, naquele espaço de ensino. Porque a educação é um direito de todas as pessoas, tá? Segundo princípio, toda pessoa aprende. E aí a gente vai conversar bastante sobre isso, né, mais pra frente. Mas é um princípio da educação inclusiva. Toda pessoa aprende. Todos têm capacidade de aprender alguma coisa, só que da sua maneira, do seu jeito. Então, todo mundo aprende, mas a gente precisa levar em consideração como essa pessoa aprende. Então, não existe isso de falar assim, nossa, essa criança não aprende nada. Eu já ensinei, já falei, nossa, parece que aqui nada acontece, né? Parece que eu tô falando com a parede, ele não aprende nada. Não, na educação inclusiva isso não existe. Porque um dos princípios da educação inclusiva é toda criança aprende, toda pessoa aprende. Então, todos têm capacidade de aprender. Nossa, você falou 2, né? Falei 2. Tá. Pode continuar, então. Vamos lá. Terceiro, então. Atrelado a esse toda pessoa aprende, a gente vem para o terceiro princípio, que o processo de aprendizagem é singular para cada pessoa. Ou seja, cada um tem uma forma de aprender, tem uma maneira de aprender. Algumas pessoas aprendem mais facilmente com metodologias tradicionais. Precisam de sala de aula, do professor falando, de lousa, de giz. Outras pessoas aprendem facilmente sozinhas, estudando em casa, pesquisando na internet, no computador, se dão muito bem no ensino à distância. Outras pessoas precisam colocar a mão na massa, precisam desenvolver o projeto, precisam estar inseridas ali naquele processo. Tem pessoas que aprendem olhando uma imagem, né, visual, precisam de um vídeo, de uma imagem. Tem pessoas que gostam de aprender com o outro, discutindo, conversando. Então, eu já falei um pouquinho aqui, né, sobre os estilos de aprendizagem. Cada pessoa aprende, só que cada um tem um jeito singular de aprender, tem o seu jeito de aprender, tá bom? E o quarto princípio diz sobre o convívio no ambiente escolar. Então, estar inserido em um ambiente também contribui para a aprendizagem, para a formação de pessoas. Então, a educação inclusiva, ela é benéfica para quem está inserido naquele ambiente, naquela sala de aula, naquela escola, naquela igreja. Então, a pessoa precisa frequentar, precisa participar, todos precisam estar inseridos naquele ambiente. Precisa ter frequência, precisa ter convívio, precisa ter uma comunidade que acolhe, que apoia, e isso beneficia a todos, pessoa com ou sem deficiência. E aí o quinto princípio diz que a educação inclusiva, ela diz respeito a todos, né? Complementando o primeiro princípio sobre uma educação para todas, a educação inclusiva diz respeito a todas. Então, pessoas com deficiências, sejam físicas, mentais, de etnia, sociais, raciais, então para todas as pessoas com deficiência e também pessoas com outras necessidades. Enfim, hoje no Brasil a gente tem recebido imigrantes, então essas pessoas também são incluídas, né, no espaço de educação. Puxa, professora Lilian, olha... Falei demais. Não, honestamente, eu não sei você que está aí acompanhando, mas ouvindo ela falar a respeito desses princípios, eu fiquei até emocionada, sabe? De verdade, porque é muito lindo, né? A ideia de você considerar o ser humano como um todo, né? Para o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, você considera que todo mundo tem um direito, você considera que todo mundo é peculiar, já que nós somos iguais, porque somos diferentes, né? E essas diferenças não têm a ver só com a questão da condição da deficiência, mas com inúmeras condições que podem interferir nesse processo. Então, assim, eu achei esses princípios maravilhosos e fantásticos. Mas... Juliana, não, só complementando a sua fala,
Por que às vezes eu acho que isso não acontece? Porque as pessoas não conhecem esses princípios, né? Não tem isso claro. Então, os professores, aqueles que estão em espaços de ensino, precisam ter esses princípios claros, né, na mente. Então, na hora de planejar uma aula, na sua prática ali, no momento em sala de aula, você tem que ter isso claro. Olha, a minha aula é para todos, o ensino é para todos. Eu preciso considerar cada indivíduo, né? Então, se a gente não conhece isso, não tem essa base teórica, a nossa prática, às vezes, não atinge o objetivo da inclusão, né? Fica raso, fica a desejar, né? Porque às vezes você precisa ensinar, mas você tem um que tem uma diferença de aprender, outro que tem outra diferença, e de repente você foca só naqueles que, né, aprendem às vezes de uma forma mais igual, né? Mas, na verdade, a minha pergunta vem exatamente desse seu comentário, né? Porque é desafiador, né? Na verdade, você colocar esses princípios em prática. Então, a minha pergunta é, e aí, professora, como que faz para colocar esses princípios em prática? É isso mesmo, é um desafio. Eu acho que a primeira questão que o professor, né, ele tem que pensar, ele tem que refletir a todo momento, então, sobre a sua aula, sobre a sua prática. Ele não pode simplesmente planejar, chegar da aula dele, achar que foi tudo maravilhoso, e no dia seguinte de novo, na semana seguinte novamente, e sem uma reflexão, sem uma pausa, né? Então, ele precisa pensar quais serão as estratégias, né, que irão atingir todos os alunos, as singularidades de cada aluno. E aí eu pensei em 3 perguntas norteadoras, 3 perguntas básicas aí. Ótimo. Para que o professor, então, ele pense e reflita enquanto ele estiver planejando, pensando na sua aula. Primeira, eu estou colocando o aluno no centro do processo educativo? Numa sala de aula, será que eu estou pensando no aluno como centro da aprendizagem? Então, a primeira pergunta que você tem que refletir, que você tem que fazer. Eu estou considerando os interesses do meu aluno e as possibilidades do meu aluno? Segunda pergunta. E a terceira pergunta, será que as minhas estratégias estão despertando o engajamento e a aprendizagem do meu aluno ou de todos os meus alunos? Então, 3 perguntas norteadoras. Se eu estou colocando o aluno no centro do processo educativo, se eu estou considerando os interesses do aluno e as possibilidades, aquilo que ele pode fazer, que ele pode desenvolver, que ele pode aprender, e sobre as estratégias. Será que as estratégias que eu estou usando despertam o engajamento do aluno? Será que essas estratégias são eficazes, são efetivas? Então, pense aí, reflita um pouquinho sobre essas 3 perguntas. Por quê? Em alguns momentos, o professor, ele pensa, né, ele planeja e esquece do aluno. Ele planeja uma super aula, mas a super aula é para ele, que ele gostaria, né? E ele não reflete sobre quem que é a turma dele, quais são os alunos, qual é o contexto social, quais são os interesses. Então, por isso a importância de a todo momento você parar e pensar no seu grupo, na sua turma, e aí também conhecer o grupo, conhecer a turma, os interesses. Se você não conhece os seus alunos, você não consegue planejar estratégias para cada um, né, ou estratégias para aquele grupo. E aí, pensando então um pouquinho em atender essas características individuais, mas também globais, né, também do grupo, um dos meios utilizados para atingir esses objetivos é através dos recursos pedagógicos e tecnológicos. Então, o professor, ele precisa lançar mão, né, utilizar esses recursos, as tecnologias assistivas, recursos pedagógicos, visuais, jogos, brincadeiras, sites, para que o ensino, então, seja para todos. Às vezes, uma aula convencional, com lousa, giz tradicional, vai atinge algumas crianças, algumas pessoas, atinge parte dos estudantes, mas não atinge todos os estudantes. Por isso que o professor, ele precisa planejar uma aula em que
Alunos que aprendem visualmente vão ter oportunidade de aprender. Alunos que aprendem ouvindo vão ter oportunidade de aprender. Alunos que precisam da manipulação de objetos, que precisam do concreto, também vão ter oportunidade de aprender. E aí eu queria dar um exemplo, porque assim, se você também pensar em cada um, né? Então eu tenho ali um aluno, por exemplo, com deficiência visual. Eu vou pensar numa aula para ele e vou pensar numa aula diferente para o grupo. Não vai dar muito certo. Então, como que você vai fazer isso? Você vai adaptar aquele conteúdo. E aí tem um exemplo que eu quero trazer para vocês pensarem comigo sobre a construção de um prédio, de um edifício, enfim, de uma casa que tem uma elevação. E aí, às vezes as pessoas constroem a casa, o edifício, e colocam uma escada para ter acesso à parte mais alta dessa casa, desse lugar, desse prédio. Só que se a pessoa colocar a escada, todos vão conseguir entrar? Todos vão conseguir chegar ali dentro daquele lugar, daquela casa, daquele prédio, com uma escada? Não. É certo que no futuro, o que a pessoa vai ter que fazer? Construir uma rampa, ou colocar um elevador para ter acessibilidade. Então, quando você está construindo um lugar, uma casa, por que você já não constrói com uma rampa ou com um elevador e tira a escada? Pronto, porque a escada não vai facilitar o acesso. O que vai facilitar o acesso? A rampa. A rampa ou o elevador. É a mesma coisa na sua aula. Se você está planejando a aula, por que você já não planeja a sua aula com uma rampa, né? Com aquilo que vai facilitar o ensino e a aprendizagem para todos. Então, às vezes o professor faz 2 etapas, faz a escadinha para quem consegue acessar pela escadinha e divide e depois faz a rampa. Então, por que a gente não pensa então só na rampa, né? Na estratégia, então, que vai facilitar o ensino para todos. Para todos. Se eu tenho um aluno ali que ele precisa de manipular objetos, por que eu já não penso, então, em uma aula em que todos possam participar dessa manipulação? Se eu tenho um aluno surdo, que ele precisa ali eu vou ensinar um sinal, enfim, eu vou mostrar um desenho, alguma coisa, por que eu já não mostro, então, para todos? Por que eu já não ensino isso para todos? Para que não fique algo específico para aquela criança ou para aquela deficiência, enfim. Então, pensar um pouquinho, quando você estiver planejando a sua aula, nessa rampa, né? No que vai facilitar para todos. Nossa, muito esclarecedor, viu? O seu exemplo, eu acho que a gente não vai mais esquecer de pensar tudo com rampa e elevador, né? A gente vai começar a aplicar isso como um princípio, né, de planejamento, de ensino, aí na escola, né, a gente que é mãe em casa, porque realmente, né, isso traz talvez um nivelamento para o aprendizado, né, para que todos possam participar daquele momento, né, e também serem beneficiados desse tempo de aprendizado, né, professora? É isso mesmo. E aí você acaba incluindo, né, então quando você usa um recurso que facilita mas que todos podem usar, que todos podem aprender com aquele recurso, ali já é um momento de inclusão, né? E professora, você falou um pouquinho para a gente sobre essas diferenças de aprendizado, não sei se você pode complementar um pouquinho mais, né? E sobre essa necessidade de ter recursos, né? A educação hoje não é mais como era antigamente, né? Caminho suave, lousa. Hoje a gente tem recursos, né? Muitos recursos, tecnologias assistivas, né? Que a gente pode utilizar aí, que às vezes nem são tão complexas, né? Às vezes a gente pode fazer, né? Com a própria mão mesmo, né? E, enfim, professora, teria, assim, um passo a passo para ajudar a gente a entender melhor como que a gente utiliza esses recursos para favorecer, né, a educação inclusiva? Então, como você falou, existem muitos recursos, né? E aí, como que eu vou escolher qual é o recurso mais adequado para aquela turma ou para aquela criança, né? Como escolher a melhor estratégia? Para escolher a melhor estratégia, a gente tem que pensar como que a criança aprende. E aí eu quero destacar aqui
três maneiras principais de aprendizagem, ou três domínios diferentes de aprendizagem. Então, a aprendizagem pode estar ligada ao domínio físico, ou seja, pessoas, crianças que aprendem melhor por meio da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato. Então, ligado ao físico, aos 5 sentidos. Se a criança, o seu grupo, a maior parte do seu grupo, aquela criança específica que você quer atingir, ela aprende melhor por meio dos 5 sentidos, disso que eu falei. Então, quando você for escolher um recurso, que recurso que você vai escolher? Um recurso que vá de encontro a essa maneira, esse modo de aprender. Então, você vai escolher um recurso visual, uma música, um recurso auditivo, um jogo, uma brincadeira, algo que ela possa manipular, pegar, criar, desenvolver, porque vai estar tudo ligado aos 5 sentidos, ao físico, né? Tudo que for visual, auditivo, provar um alimento, então tudo que envolver questões físicas, aquela criança ela vai assimilar melhor, o aluno vai assimilar, vai aprender melhor. Então esse é o primeiro domínio aí da aprendizagem. O segundo domínio está relacionado ao aspecto cognitivo, ou seja, como a pessoa pensa. Pessoas que têm o domínio cognitivo, elas são interessadas em resolução de problemas, em atividades que tragam desafios, raciocínio lógico, que façam ela pensar, que precisa exercitar o cérebro. Ela não tem tanta necessidade de correr, de pular, de brincar. Ela tem necessidade de atividades que mexam com a mente dela, que desenvolvam, que aguçem ali o desafio mental, né? Então, que tipo de atividade que você vai colocar? Que tipo de desafio? Que tipo de estratégia você vai usar para esse grupo ou para essa criança? Estratégias com desafios, né? Com resolução de problemas. E aí, o terceiro domínio está relacionado ao domínio emocional. Ou seja, pode ser como a pessoa se sente psicologicamente ou fisiologicamente. Isso influencia também na capacidade de aprender. Então, às vezes, se a pessoa está com fome, está com sede, está doente, ela não vai conseguir aprender. Ela não vai conseguir se concentrar, ela não vai conseguir prestar atenção. São aspectos fisiológicos. E também fatores externos, então ligado ao ambiente. Às vezes, se o ambiente tem muito barulho, se está muito quente, muito claro, muito escuro, se ela está triste, está chateada, tudo isso vai influenciar na aprendizagem da criança. E aí, ligado ao aspecto emocional, algo importante para a aprendizagem, para o ensino, e que a gente leva em consideração também, é o vínculo com o professor, a afetividade com o professor, que vai favorecer não só aquele que aprende mais dessa maneira, mas também todos os estilos de aprendizagem. E aí, quando você vai, então, ensinar uma criança que ela é sensível à questão do emocional, desses fatores que influenciam na aprendizagem, você tem que pensar em quais estratégias você vai utilizar. Então, ela precisa estar feliz, então uma estratégia que mexa com o sentimento da alegria, do envolvimento ali com a atividade, perceber se ela está triste, você vai ter que ter uma conversa com aquela criança, entender o que está acontecendo, né, para favorecer a aprendizagem dessa criança que está muito relacionada ao emocional, a ligação com o professor, o afeto com o professor. E aí também buscar recursos e estratégias para isso. Então, às vezes, é uma roda de conversa no início do dia, sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre o que aconteceu na semana. Então, são 3 estratégias básicas, 3 domínios básicos: o físico, o cognitivo e o emocional. E aí a gente tem que levar isso em consideração na hora de escolher os recursos, tá? Que a gente vai utilizar. E aí, quais são esses recursos? Recurso visual. Vai atingir a quem o recurso visual? A criança que tem o domínio físico.
fotografias, slides, vídeos, figuras, um gráfico, um pôster, um mapa, né? Pensando aí na escola bíblica, né? Para entender a localização, o lugar, o que você quer ensinar. Uma pintura que às vezes vai tirar do abstrato e trazer para o concreto, né? A criança vai conseguir visualizar aquilo que você está falando, a história que você está contando, né? Às vezes é uma história distante ali do passado, algo que não faz parte do contexto, então ela vai precisar de uma imagem, de uma figura. E aí, essa criança, além de aprender visualmente, ela também se comunica bem visualmente. Então, é uma criança que gosta de desenhar, que gosta de pintar. Então, se você vai... Quando a gente ensina, a gente precisa também verificar essa aprendizagem. Então, numa verificação de aprendizagem de uma criança que é muito visual, como que você vai verificar a aprendizagem dessa criança? Você vai pedir para ela fazer um texto? Para ela resolver um problema? Não, pede para ela fazer um desenho, algo relacionado ao estilo também que ela aprende. E aí, vamos falar agora um pouquinho também sobre a aprendizagem auditiva. Então, pessoas que aprendem bem ouvindo informações, que precisam do professor ali transmitindo informações, falando. Pessoas que gostam... E aí, quais recursos que você pode usar? Um áudio durante a semana, às vezes um podcast, uma aula gravada. Então, são pessoas que têm a questão auditiva muito aguçada. Que gostam de aprender, né, ouvindo informações. Essas pessoas também gostam de perguntar bastante, de se expressar, de repetir o conteúdo para memorizar. Então, você tem que dar um tempo, né, na sala de aula para que a criança, o aluno, assimile isso. Se ele é um aluno auditivo, que ele gosta de ouvir bastante, ele também vai querer perguntar, ele vai querer conversar com você, ele vai querer se expressar, ele vai querer repetir o conteúdo, né? Eu tenho um aluno que tudo que eu falo, ele repete. Eu falo, página 36. Ele, página 36. Ele é um aluno auditivo, né? Então, ele gosta de repetir. E aí, a gente vai falar assim, não faz isso, fica quieto, para de falar. Não, porque você vai estar podando a aprendizagem, podando a interação daquele aluno. Por isso que os professores, eles têm que ter muito aguçada essa percepção, né? Tem que conhecer o aluno, tem que prestar atenção, tem que fazer a anotação, o que foi bom naquele dia, o que não foi, o que você percebeu. Então, a cada aula faz uma anotação, né? Às vezes você não consegue fazer de todos, mas vai fazendo uma semana de cada um, prestando atenção em cada criança, em cada aluno por semana, né? E aí tem a aprendizagem também que a gente chama de sinestésica, que é o colocar a mão na massa, o fazer. E aí, o sinestésico, ele acaba usando todos os sentidos. Então, ele gosta de uma atividade com massinha, com pintura, um jogo, uma dinâmica, né? Então, na escola bíblica, a gente usa bastante dinâmica, que você tem que levantar, usar o corpo, conversar, algo com bexiga, uma brincadeira. Então, ele se envolve com o corpo todo, ele é sinestésico, ele gosta do mão na massa, do fazer aprendendo. E aí, é o jogo pelo jogo? É a brincadeira pela brincadeira? Não. É o jogo com um objetivo, né? O que eu quero ensinar naquele jogo? É uma brincadeira com um objetivo. O que eu quero ensinar com aquela brincadeira? É uma atividade de massinha? O que eu quero reforçar? Qual é o conceito? Qual é a história? Qual é o ensinamento? Então, em todas as etapas da aula, a gente tem que ter um objetivo para aquilo. E aí, a gente pode pensar também em mais um estilo de aprendizagem que é relacionado à leitura e à escrita. São pessoas que gostam de ler livros, artigos, que elas precisam de um complemento para a aula, um texto, um poema, um texto bíblico, né? Que elas gostam de participar lendo, anotando. Então, o professor está falando, aquele aluno está anotando tudo que o professor está falando. E ele precisa desse tempo para ler, para escrever e para internalizar aquilo que ele aprendeu. O professor tem que sempre pensar também que eu ensino, mas tem um tempo para a criança assimilar o ensino, né? Então, não é só o jeito que eu vou ensinar, é como que a criança vai assimilar o ensino. O que eu vou dar para ela? Se ela, como a gente conversou, se ela é visual, ela vai assimilar o ensino com desenho.
se ela gosta da leitura e escrita, ela vai assimilar no ensino fazendo um resumo. Ela anotou tudo, ela vai fazer um resumo do que ela aprendeu. Então, tudo isso o professor tem que levar em consideração. Olha, professora Lília, ensinar é uma arte, né? Porque olha quantas coisas, quantos elementos fazem parte desse movimento de aprendizagem, né? São muitas coisas que são importantes que você está falando, né? E está ratificando. E aí a gente vai entendendo com mais profundidade o quanto é denso, né? O trabalho do professor, que é de ensinar, né? Ainda mais com essa perspectiva, que esse olhar que é muito importante hoje, né? Que é o da educação inclusiva, que é de ensinar para todos. E professora, e quando a gente pensa no evangelho, ensinar o evangelho, né? Então, pensando lá na igreja, nesse conteúdo que a gente precisa ensinar, que é o discipulado, que é o evangelho de Jesus, a gente está conversando mais de crianças e tudo, mas eu acho que a gente pode até aplicar tudo isso que você está falando também quando a gente pensa em ensinar gente grande, né? Então, assim, pensando no evangelho de Jesus, você acha que toda criança também pode aprender? Então, assim, crianças com deficiência intelectual severa, né? Crianças que têm uma deficiência visual, crianças que têm um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno opositor desafiador, enfim, né? Crianças aí de tantas outras necessidades. Você acha que toda criança também pode ser ensinada e pode aprender os valores bíblicos? Com certeza. Todos podem ser ensinados. E aí cabe aos professores nesse espaço de ensino. Como ensinar o Evangelho de Jesus para essas crianças? Então, o professor ele precisa ter um diagnóstico daquela criança, daquela turma. Ele precisa entender qual é a necessidade daquela criança. Quais são as habilidades que aquela criança já tem, o que ela precisa desenvolver para aprender o Evangelho de Jesus, para aprender a ser discípulo de Jesus, para aprender os valores, né, que Jesus nos ensinou, os valores cristãos. Então, o professor precisa primeiro fazer um diagnóstico. Não é um diagnóstico médico, é entender quem é aquela criança, qual é a deficiência, a síndrome que aquela criança tem, quais são as características dessa síndrome, dessa deficiência, quais são as habilidades que são muito fortes, que a criança já tem bem desenvolvidas, e a partir dessas habilidades eu vou usar isso para ensinar o Evangelho. E aí o seu professor também precisa ter um objetivo. O que eu quero ensinar nessa aula? E como que eu vou ensinar isso nessa aula? Então eu vou ensinar que Deus ama a todos, né? Que Jesus morreu na cruz, é isso que eu vou ensinar? Então a criança vai sair dessa aula sabendo muito bem que Jesus morreu na cruz. Dependendo da deficiência, da síndrome, a criança não vai compreender, o adulto, o aluno, todos os detalhes da morte de Jesus na cruz, questões teológicas, né? Isso, né? Que até a gente demora, né, para compreender. Exatamente. Mas então pensa num objetivo simples, num objetivo que aquele aluno ou aquela criança vai compreender. Jesus morreu na cruz. Então, em uma aula, 2 aulas, 3 aulas, seja lá quanto tempo for, você vai ensinar que Jesus morreu na cruz. E aí você complementa na próxima aula, no próximo momento. Você amplia esse objetivo. Por que Jesus morreu na cruz? Porque ele ama todas as pessoas. E aí você vai complementando esse ensino, complementando o ensino do Evangelho aos poucos, né? A partir desse diagnóstico inicial que você fez. E se questionar, né? Sempre se questionar. A criança realmente está aprendendo? Ela está compreendendo? Ela está motivada? Está engajada? Vai avaliando isso, né? Vai perguntando, vai conversando. Ou é um desenho, é um áudio, é um sinal, né? O que seja lá como essa criança se expresse, né? É uma imagem que ela vai apontar? Vai sempre avaliando se a criança está compreendendo, está entendendo o que você está ensinando sobre o Evangelho de Jesus. Então, é possível, sim, ensinar o Evangelho para todas as pessoas, né? Independente de síndrome de deficiência,
de etnia, enfim. Professora, olha, você falando isso, Lília, eu fiquei refletindo aqui, né? Porque o papel do Espírito Santo não é ensinar Cristo para nós, né? Não é introjetar essa mensagem. Então, será que, professora, é importante também o professor considerar que o Espírito vai estar fazendo obra na vida daquela criança? Porque às vezes a gente pensa, pode, né, pensar que é o nosso recurso que vai fazer todo o trabalho. Mas será que a gente também não precisa considerar que Deus tem uma obra ali? Que aquilo que Deus está fazendo ali, às vezes não é uma coisa que você vai poder aferir, como de repente você precisa fazer lá na sala de aula. Talvez o que você possa aferir lá na igreja não seja ainda a obra que Deus tem ainda, né, para fazer na vida daquela criança, enfim, daquela pessoa que você está ensinando. Exatamente, a gente planta a semente do evangelho, né? E aí é importante pensar no ensino principal também, né? Então, o que eu tô ensinando? E aí o Espírito Santo vai fazer essa sementinha crescer. A gente, enquanto professor, a gente tem a nossa responsabilidade de se dedicar, de planejar, de pensar, de fazer a nossa parte, ainda mais, né, na escola bíblica, no ensino do evangelho, ainda mais, né? Se dedicar ainda mais. E aí o Espírito Santo completa, né, o ensino, o evangelho, a transformação na vida de cada um, a conversão, né, e a salvação dessas crianças, desses adolescentes, desses adultos. Puxa, professora, quanta coisa a gente está aprendendo aqui com você. Eu acho que essa é uma entrevista de caneta e papel na mão e muita anotação, para que a gente possa aí tentar assimilar cada vez melhor e colocar em prática. Mas a gente precisa terminar, professora. Então, para a gente concluir, eu quero pedir para você deixar uma mensagem, né? Para essas pessoas que enfrentam o desafio de ensinar, né? Nesse contexto de necessidades educacionais especiais ou específicas, né? Uma mensagem, professora, aí, de incentivo, de apoio, que você possa falar para eles. Eu acho que o professor tem que ter bem claro o seu papel e a sua missão, né? Quando a gente tem claro isso, a nossa missão de ensinar para transformar uma vida, uma criança, quando a gente tem isso claro, a gente usa tudo que a gente tem, vai atrás de recursos, estuda. O professor nunca pode deixar de estudar e de aprender. Então, tenha sempre claro a sua missão enquanto professor, o seu dom. Então, eu tenho o dom de ensinar, eu tenho a missão de ensinar. E para que eu vou ensinar? Eu vou ensinar porque eu vou transformar uma criança, eu vou transformar uma vida, uma família, né, através do ensino do evangelho. Então, nem se fala, né? A gente transforma uma criança que transforma uma família e transforma uma comunidade, né? Então, ensinar para transformar vidas. E assim, a gente sabe que às vezes bate o desânimo, dá vontade de desistir, mas quando a gente tem claro, né, a nossa missão enquanto professor para ajudar uma criança, para transformar aquela vida, para ensinar o evangelho, eu acho que a gente passa por cima de tudo, supera todas as dificuldades, vai atrás dos recursos, estuda, né? O professor está sempre aprendendo, nunca pode deixar de estudar. E não existe receita de bolo, né? A gente dá aqui alguns princípios, a gente conversa um pouco sobre educação, mas não existe uma receita de bolo. Às vezes o que funciona para mim, para minha turma, não funciona para sua turma. Então, por isso a necessidade, né? A importância de conhecer os seus alunos, de conhecer a sua turma, de estudar sempre, de buscar o conhecimento. Acho que a maioria hoje tem acesso à internet, né? Então, saber filtrar esse conhecimento na internet, tem muita coisa boa. Usar a criatividade, né, para criar recursos. Às vezes a gente não tem dinheiro, mas tem algo reciclável que a gente pode usar para criar um recurso, um site gratuito, um aplicativo gratuito. Tudo isso pode facilitar o ensino e a aprendizagem dessas crianças. Então, você, enquanto professor, tenha claro a sua missão de transformar vidas, transformar a vida de crianças, de famílias, né, por meio do ensino e principalmente por meio do ensino do Evangelho e da Palavra de Deus. Professora Lilian, olha, mais uma vez, muito obrigada, viu? Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Eu tenho certeza que esse conhecimento
vai ajudar muito aí vários professores, mas não só os professores, também muitas outras pessoas que estão envolvidas com essa ação de educar. Hoje a gente aprendeu muito sobre ensinar e muito sobre aprender. Muito obrigada, que Deus continue te abençoando, abençoando a sua vocação, seu ministério e abençoando toda a sua família. Amém, Juliana, eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Muito obrigado você também que ficou com a gente até aqui. Foi muito bom chegar até esse momento com você. Eu espero que esse conteúdo tenha edificado a sua vida. E se trouxe edificação para você, compartilha, porque eu tenho certeza que vai trazer edificação para a vida desse outro aí que você vai compartilhar também. Que Deus possa te abençoar. Até o próximo Inclusão Entrevista, se assim Ele permitir.